Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Queridos, estamos iniciando já esse trabalho, em nome do Senhor Jesus, amém? E nós vamos orar pelos pedidos que nós assistimos aí, todos os pedidos de oração, mas eu quero já desejar para todos um 2022 muito alegre, a primeira escola, não é, do ano de 2022, e você que já está conosco aí, dê um sinal da sua presença, né? Louvado é o nome do Senhor. Seja bem-vindo. Amém? Estamos aqui para buscar do Senhor a instrução, não é a sua graça. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Pode escrever alguma coisa aí. Tá aí o pastor Gênesis, né? Dando as boas-vindas a todos vocês e, obviamente, que estamos começando um novo ano, amém? E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de 1 Coríntios, que tem instruções preciosas para que saibamos como vencer as lutas dentro das igrejas. Amém? Nós vamos fazer uma oração de abertura, e que Deus nos abençoe e nos capacite também para essa ministração nesse primeiro domingo do mês de janeiro de 2022. Amém? Pai Celeste, queremos te agradecer primeiramente os dias que passaram, entramos no novo ano, ó Pai. Sabemos que temos de enfrentar pelejas e batalhas, porque estamos no mundo cercado de sugestões malignas, onde o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, aquele que veio roubar, matar e destruir, tem destruído muitos lares, mas a tua igreja está aí, ó Pai, como anunciadora das boas novas. E nesta primeira escola,
Ó Deus, que possamos ser abençoados pelo Senhor em tudo que vamos meditar, Pai, e que aqueles que vão estar conosco nesta aula sejam grandemente abençoados e edificados. Agora quero entregar nas tuas mãos o nosso caderno de oração com todos os pedidos que foram apresentados, não nos esquecendo dos nossos irmãos nordestinos, sobretudo a parte da Bahia, que é Ilhéus, Itabuna. Ó Senhor, que as tuas mãos possam socorrê-los e ajudá-los, e também usando os teus filhos através das contribuições, que as contas que foram dadas para nós todos estarmos, ó Deus, socorrendo aqueles que precisam, e tu sabes, ó Pai, nós entregamos nas tuas mãos estas vidas, Pai. Também quero orar pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, Pai. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo e estão já registradas na tua palavra, mas dá que a tua igreja, ó Pai, esteja atenta para a missão que recebeu do Senhor. Ide, pregai o Evangelho. E o Evangelho são as boas novas de salvação. Esse mundo jaz no maligno, mas o Senhor está com as portas abertas, os braços abertos, para receber aqueles que o buscarem. Ó Senhor, e como está lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim eu quero iniciar essa escola pedindo a tua graça sobre todos nós, sobre a tua igreja, sobre esta nação, sobre este planeta que ultimamente tem sido tão atacado, Pai. Mas, Senhor, é cumprimento da tua palavra. Dá que possamos, sossegados, buscar a tua direção, buscar o fortalecimento no Senhor. Ó Senhor, porque é no Senhor que está a nossa força, é no Senhor que está a graça que necessitamos para vivermos e também pregarmos a tua palavra. Recebe a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos todos. Débora Menezes, bom 2022, minha irmã, você e toda a nossa igreja lá, pastor Efraim, enfim, todos os irmãos que lá congregam, amém? Um abraço para todos vocês. Amados, mas nós já queremos abrir a nossa escola com o nosso cântico 545 do nosso cantor cristão, amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Leandro Cortez, um abraço na família Cupertino, bom 2022. Boas novas dos céus, boas coisas ali aprenderemos na bendita palavra de Deus. Jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, Márcia Cristina, querida, bom dia na paz do Senhor. Comigo, ouvir boas novas dos céus, aleluia. Coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Jesus ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas.
Terezinha Pacheco, paz do Senhor, bem-vinda, 2022 de sucesso na sua vida, minha irmã, fica na paz. A palavra de Deus. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para a nossa escola de hoje, amém? E a nossa escola, ela hoje vai falar de um assunto muito importante, não é? Um assunto que problemas ainda da nossa igreja de Corinto, não é? Rosário Oliveira, a paz do Senhor, pastor Gilvaldo, dá um abraço nessa família linda, na nossa igreja do Vargem Grande, amém, minha querida, 2022, e muito sucesso para vocês todos, amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia agora. Charlane Copro, Charlane, querida, um 2022 de sucesso, você está nas nossas orações, o tio está sempre colocando você nas mãos do Senhor, mas um 2022 de sucesso, querida, que bom ter você na nossa escola hoje, viu? Muito bem-vinda, receba um abraço, não é só meu não, nossa família ama muito você, querida. Um 2022 de muito sucesso. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 6, são somente 20 versículos. Vamos ler e depois nós vamos estar estudando. Junho, domingo de França. A paz do Senhor, querido, 2022 abençoado para você. Vamos lá. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra ir um contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres um negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima da igreja, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas, irmãos, vai a juízo um contra o outro, isto perante os infiéis. Aqui. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão disso os dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui
peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, aqui está um dos problemas que o apóstolo enfrentava na igreja de Corinto, não é? Mas ele vai usar todas essas instruções. Primeiro, eles estavam divididos, escolhendo líderes, uns dizendo: eu sou de Paulo. Está aí Elias dos Santos, bem-vinda, paz do Senhor. Cátia Araújo, bem-vinda. Bom 2022 para vocês, viu? Um abraço do pastor Benedito, que eu estou mandando, viu? Por favor, abraço aquele querido colega. Então, o que acontece? Essa igreja primeiro estava dividida, escolhendo líderes, criando partidarismo dentro da igreja, não é? Depois nós vamos vê-los com um problema, não é, de ordem, onde havia manifestações sexuais, de modo que alguém estava abusando da própria madrasta, quer dizer, tendo relação com a mulher do pai. Que coisa terrível isso daí, não é? E nós vamos ver que Paulo enfrenta todas essas lutas. Depois ele vai tratar do assunto em que eles, tendo divergência entre eles, os levava a juízo, homens ímpios, homens como nós vemos hoje até, infelizmente, né, porque o mundo jaz no maligno, não é isso? Líderes, autoridades que têm pensamentos distorcidos sobre tudo do que é ser uma nova criatura, não é isso? Então precisamos tomar muito cuidado e tratar dos nossos assuntos aos pés do Senhor. Mas vamos aprender para que hoje, talvez até alguém diga: pastor, mas isso aconteceu naquela época. Meus irmãos, o que aconteceu naquela época continua acontecendo hoje também. O que precisamos é aprender com o que diz o sábio: quem não aprende com os erros dos outros está fadado a repeti-lo. Se você repete o erro, vai também sofrer as consequências que o erro traz. Como diz a lei da semeadura, né? Semear é opcional, colher é obrigatório. Mas vamos ao nosso estudo de hoje, que é o 1 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos meditar do versículo 1 ao 20. Eu inicio. Nestes versículos, Paulo instrui os coríntios a deixar de levar suas discussões pessoais aos tribunais pagãos. Os coríntios levavam seus conflitos aos tribunais romanos e, consequentemente, expunham o cristianismo ao ridículo, ao contender em público. Sua incapacidade de resolver suas discussões pessoais ilustrava as divisões exacerbadas na igreja. Coisa tremenda, não é, irmãos? A igreja é lugar de nos reunirmos para adorar, para aprendermos a palavra, não é? Por isso é que o Senhor Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, fala que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O que vamos fazer na casa de Deus? Adorar, cultuar, nos abastecer, né, das instruções de Deus, que os ministros de Deus vão para o púlpito e se preparam, não é, para trazer a palavra, e aquela palavra nós precisamos de estar espiritualmente preparados para recebê-la. Não é? Então, tudo isso precisava de ser corrigido naquela igreja, não é? Porque eles ainda estavam muito voltados para a cultura dos coríntios. E hoje vocês vão ver eu falar um pouco sobre a cultura deles. Era comum, e eles tinham vindo para a igreja, não é? Mas não tinha deixado muito dos maus hábitos que eles tinham lá fora. E Paulo então começa, porque é isso que é a missão do pastor, é instruir os crentes, mostrar que a vida dos crentes, aqueles que estão em Cristo, precisa de estar de acordo com este livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós vamos agora ver que Paulo está falando sobre a nossa posição neste mundo. Olha, julgaremos o mundo e os anjos, e não haveremos de julgar as coisas desta vida. Imagine, a igreja vai ter uma posição, digamos assim, de julgar até os anjos. Imagine, não é? O que Deus vai dar ao povo dele, e ele tem que estar preparado, vencendo este mundo, as suas artimanhas, os laços, porque Satanás,
Como está lá em 1 de Pedro, no capítulo 5:8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Assim Paulo fala e exorta os coríntios que não julgaram aquele que cometera tão grande ato de pecado. Aqui ele está falando do incesto, do filho que abusava da própria madrasta. Paulo ficou indignado, porque além de não julgarem o malfeitor, ainda assim estavam levando casos aos tribunais terrestres. Os problemas deles, aqueles graves, porque, amados, olha, se você vai julgar alguém, se a igreja vai trazer o assunto de alguém, abra a Bíblia, mostra, meu irmão, olha aqui, aonde você está tropeçando. E se você tropeçar na palavra, não há nenhuma chance de você ter comunhão com Deus. Por isso é que nós levamos o povo dentro da palavra de Deus, para que ele possa pautar suas vidas, como Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, do capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Irmãos, a televisão, a internet, nós somos assediados por maus hábitos. E aí, como é que devemos de fazer? O Senhor nos chamou do mundo, você é membro da igreja, e a palavra eclesia, igreja, quer dizer chamados para fora do mundo. Então nós precisamos de estar vivendo uma vida nos padrões de Deus. E por que precisamos? Porque estamos sendo preparados para morar na eternidade com o Senhor. E lá é um lugar de glória, é um lugar de santidade. Não é isso? Então estamos sendo preparados. Mas você precisa, e Paulo vai falar sobre isso aí quando diz: todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Mas deixa eu avançar. Ele chega a dizer que melhor seria para nós sofrermos antes o dano do que expor ao vitupério o caminho que estamos seguindo. Porque tudo que um crente vai e se expõe, o reino de Deus também é afetado. Não é isso? Por quê? Porque você está aí como membro do corpo de Cristo, você está aí como um cidadão do céu. Então, muito cuidado, você tem que saber representá-lo. Não esqueça do que disse Paulo, somos embaixadores. Então, o embaixador representa o país que ele é, e nós hoje somos cidadãos do céu. Amém? Então tá lá, pior ainda é o fato de haver demanda entre vocês, entre nós. No lugar delas, é preferível sofrer por amor aos irmãos tanto dano quanto a injustiça. Tem uma luta, tem uma prova, entrega nas mãos do Senhor, mas esse irmão, ore por ele, ame ele, perdoe ele, ajude ele. Não é? Porque Jesus está exatamente, ele trouxe a igreja, deixou a igreja na terra para preparar as suas criaturas, salvá-las e levá-las para morar com ele na eternidade. Né? Às vezes ele chega a citar: se nos falta coragem, ousadia ou sabedoria para discernirmos e agirmos com justiça, peçamos a Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, 5 e 6. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Nós temos aqui, né, como lemos no início, a família de Cloe relatou que havia processos judiciais entre cristãos. Paulo considerou esse problema como uma questão de corrupção muito séria dentro da igreja. Como, meus irmãos? Você condena o seu irmão, ainda leva a juízes ímpios, né, que tem a sua maneira de avaliar as coisas, depende da cabeça do magistrado que vai estar ali julgando. Muito cuidado, não é? Muito cuidado. Contudo, precisamos receber algumas lições importantes entre essas questões. Em primeiro lugar, Paulo volta a falar sobre a imoralidade, embora de um modo diferente, não é isso? Logo, não considerou encerrado esse assunto. Além disso, o litígio entre os coríntios era uma extensão do mesmo problema discutido no capítulo 5, a doutrina deficiente da igreja. Assim como os cristãos não têm autoridade para regular a vida dos ímpios, do mesmo modo os ímpios não têm autoridade para regular a vida da igreja. Muito cuidado, a igreja está aí como uma agência de Deus. Não esqueça a palavra que Jesus disse a Pedro lá no capítulo
quando ele diz para Pedro, lá em Mateus, né? O que ele diz? 16, 18, né? Se a minha memória não me trai. Eu agora estou conferindo, sobretudo na escola, porque a memória do pastor Gênesis não está tão boa como dantes, mas me parece que é 16, 18 de Mateus, quando ele vai falar com Pedro, né? Aquela manifestação, a partir do versículo 13. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, em quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora o 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja tem que estar viva, porque ela é um exército do céu que está aí para libertar os encarcerados de Satanás, que tem os aprisionados nas portas do inferno, aprisionados vidas. Mas quando a igreja chega, ela tem que chegar com aquela palavra libertadora. Porque Satanás escraviza, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Mas o que Jesus vai fazer? Eu vim, não é, para que tenham vida, e vida com abundância. É isso que o Senhor quer. Então, como pode uma igreja comprometida e cheia de problema, né, trazendo até os seus problemas que deveria nem de existir, mas já que existe, levando a presença dos ímpios, não é? E deixando quase que a própria igreja desarmada para pregar essas verdades. A paz do Senhor, Maria Prado, bem-vinda, Deus abençoe. Né? Então, caso os coríntios tivesse compreendido a ligação entre a comunidade israelita e a igreja cristã, teriam percebido o absurdo de cristãos buscarem resolver os seus problemas fora da igreja. Quem consegue imaginar um gentil pagão julgando questões entre os israelitas no deserto? Os coríntios, que se orgulhavam tanto da sua sabedoria, está lá no capítulo 4:10, preferiam resolver as suas disputas diante de juízes ímpios ao invés de cristãos. Irmãos, não deve haver disputa, não deve, mas se há um desentendimento, se há uma amargura, se alguém guardou reservas, ó irmãos, aproveitar que nós estamos aí no primeiro culto, no primeiro dia não é, hoje não é o primeiro, né? Dia 1, é dia 2, né? Mas a grande verdade, vamos fazer aquele exame retrospectivo, que foi o meu ano de 2021, o que aconteceu comigo, o que eu produzi para o meu Deus. É bom fazer esses exames na vida da gente. E o que está havendo comigo hoje dentro da igreja? Será que eu vou poder oscular todos os irmãos? Nós não estamos osculando por causa dessa pandemia, não é verdade? José Cecílio Vigiano, a paz do Senhor, bem-vindo, um abraço, um bom 2022, querido. Então, como é que nós vamos ter comunhão se nós temos amargura, se guardamos? Se você não tem forças para perdoar, pede a Deus. Porque o perdão não é um conselho, é uma ordenança, é uma ordem de Deus. E ele é uma ordem tão forte, eu digo até para vocês, quando eu examino a doutrina do perdão, no capítulo 18 de Mateus, né? Jesus, lá no versículo de número 35, ele fecha com uma palavra muito forte. Se alguém não perdoar ao seu próximo, a dívida dele, Jesus também não, meu Pai também não perdoará vocês. Agora imagine, você é crente, você é pastor, você é quem? Eu não quero dizer a sua classificação, nem a tua chamada, mas o que eu quero dizer é que você precisa tomar cuidado, né? Porque o crente tem que amar os inimigos, tem que fazer bem ao que lhe fazem mal, tem que orar pelos que perseguem e calunia. Como é que pode haver divergência dentro da igreja? Irmãos, em nome de Jesus, vamos aproveitar hoje, é o primeiro domingo, e hoje as igrejas do ministério de São Miguel Paulista
vai fazer aquela prática que é a prática da reflexão, não é? Tem lá no versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o texto chega a dizer: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, nesse examinar, é hora de nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso povo todo. Eu me lembro quando eu ministrava a ceia lá na Zona Sul, nós estávamos começando, nós não tínhamos assim, hoje nós temos igrejas fortíssimas lá, belos templos, mas na época não tinha, nós estávamos num salão alugado. Eu fui ministrar a Santa Ceia. Quando eu fui ministrar a Santa Ceia, não é? Aí o que acontece? Nós íamos lavar os pés, e o lava-pés, que hoje as igrejas modernas não praticam mais, a restauração restaurou isso, não é? E o que nós fazíamos? Eu estava preparando o povo para o lava-pés, veio uma criança, né? E aquela criança cantou, e eu vou dizer o nome, a Daniele, filha do pastor José Ramos: com a vassourinha eu vou varrer toda a queixinha contra os meus irmãos, com a pá eu vou cavar, com a outra enterrar. Enfim, ela cantou. Quando ela começou a cantar aquilo ali, o que acontece? Acontece que Deus começou a trabalhar. E que Deus começou a trabalhar? Uma irmã que tinha uma questão com a outra, se abraçaram, se perdoaram. A mensagem daquela criança falou forte. Quando nós lavamos os pés, o que é que nós fazemos ali? Nós estamos fazendo aquela nossa manutenção, preparatório para sentar à mesa. Eu sei que tem irmãos que tanto faz antes como depois. Eu sou meio criterioso com as coisas de Deus. Se Deus lavou os pés antes da ceia memorial, eu quero fazer isso também. E está comprovado que de fato Jesus primeiro lavou os pés, depois é que ele ministrou a ceia memorial. Bem-vindo, Elzírio, Osias, a paz do Senhor. Por que eu digo isso? Porque ele primeiro identificou o traidor, depois é que ele lavou. Que nós às vezes fazemos confusão com a ceia pascal, com a ceia memorial. A ceia pascal é que Jesus foi tomar, e a ceia memorial é que ele instituiu depois que o próprio Judas já tinha até saído fora, como está lá no capítulo 13, você vai ver 20 e 21, quando ele é identificado, come um bocado molhado, é identificado e vai embora. E depois é que Jesus vai fazer a ministração, como os evangelhos falam. Então é aquela preparação, é você se examinar, mas também se você estiver fazendo toda essa cerimônia, não é simbólica, e o coração estiver amargurado, ou tiver alguma coisa contra alguém, não vai ter nenhum efeito, irmãos. Porque o que Jesus chegou a dizer, uma vez alguém me perguntou: mas pastor, o lava-pés não é só uma lição de humildade? Eu falei: não deixa de ser, mas não é isso o propósito. É tanto que Jesus vai dizer para Pedro: aquele que já se banhou, e esse banhou, ouvindo lá, se você tem a Bíblia Nova Vida que foi escrita, o Russell Shedd, que é o escritor dessa Bíblia, ele coloca lá no rodapé: banhou é o batismo, o lava-pés é a necessidade que temos de ter manutenção para termos as nossas comunhão, né, preservada. Então que esse lava-pés hoje na nossa sede, em todo o ministério da Igreja de São Miguel Paulista, seja uma reflexão para nós quebrarmos tudo que queira nos separar, ou alguém que tem alguma coisa contra o outro. É levantar, abraçar, perdoar. Vamos começar um novo ano, não é? Abençoado por Deus. Deixa eu continuar na aula. O apóstolo queria esclarecer várias ideias importantes aos coríntios. O litígio público era uma vergonha para a congregação cristã. As discussões pessoais deveriam ser resolvidas dentro da igreja. O fato de existirem contendas indica derrota espiritual. E todas as injustiças com as contendas deveriam ter sido superadas quando os coríntios se tornaram cristãos. Saliene Arcanjo, a paz do Senhor, bem-vinda, 2022 abençoado, querida. Então, irmãos, quando você vem para Jesus, você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então os litígios têm que ser tirados, irmãos. Não adianta. Se você ainda tem amargura, ainda guarda alguma coisa no teu coração, primeiro, você está até na oração impedido. Porque se você não perdoa, você não é perdoado.
né? E Jesus é contundente quando nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, não há culto. O Senhor não vai aceitar o teu culto com o teu coração amargurado ou quando você tem reservas contra o teu irmão. Precisamos de estar muito atentos a essas verdades, irmãos. Porque nós estamos cultuando. Uma vez eu preguei sobre este assunto e uma irmã de uma igreja bem longe, de outro estado, disse: pastor Jesus, isso que o senhor está falando é isso mesmo? Eu falei: não sou eu que estou falando, minha irmã, é a Bíblia. Porque foi Jesus que disse: se você não perdoar o próximo a sua ofensa, está lá 18:35 de Mateus, vosso Pai Celestial também não vos perdoará você. Agora eu te faço uma pergunta: se Deus não te perdoar, tu nem vai entrar no céu, querido. Uma vez um crente me perguntou: pastor Gentes, lá no céu eu posso pedir a Deus que eu não quero encontrar com a irmã fulana e beltrana e ciclana, porque eu não suporto essas pessoas, não quero encontrá-las no céu. Eu falei: vou te dar uma informação que você não vai encontrar. Ah, é, pastor? Que bom, graças a Deus. Você não quer saber o resto da minha resposta? Pode falar, pastor. Você não vai encontrar porque você não vai lá. Como eu não vou, o senhor não pode dizer isso para mim. Eu não estou te dizendo, é a Bíblia quem diz. Meu irmão, tome cuidado. Né? Tome cuidado. A Bíblia não é só para ser pregada e admirada, ela é para ser praticada. Se você não pratica a Bíblia, você pode ser o maior guardador dos dogmas, das doutrinas da tua igreja, do teu pastor, mas se essas palavras não estão entrando na sua vida e não estão fazendo a obra que tem que fazer, Pai do Senhor Rosângela Frauches, um abraço querido a você, no Hélio e toda a família aí, viu? Porque, irmãos, é isso que a palavra está nas nossas mãos. Eu estou aqui pregando para quê? Para que a palavra de Deus entre na tua vida e você se sinta transformado. É o que Jesus diz: santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Paulo sugeriu que se os coríntios haveriam de julgar com Cristo seu futuro reino, eles certamente tinham os meios para acertar suas diferenças pessoais. A frase aos que são os de menos estima se refere a juízo em cortes civis. Embora eles mesmos tivessem capacidade para julgar os casos, os coríntios levavam suas contendas ao tribunal pagão para que o juiz de lá decidisse os casos. Que coisa ridícula, né, irmãos? Rita de Cássia, faz o Senhor querido, um abraço, bem-vinda. Os coríntios, que se orgulhavam tanto da sua sabedoria, preferiam que os ímpios julgassem os seus problemas, suas desavenças. O disparate da situação em Corinto fica mais claro quando se percebe que os cristãos, por ocasião da consumação da história, e não agora, participarão com Cristo não apenas do julgamento dos ímpios, mas até do julgamento dos anjos perversos. Agora imagine, não é, queridos? O que está sendo preparado na eternidade para os crentes? Então nós temos que viver uma vida aqui mostrando que nós somos eleitos pelo Senhor, transformados pelo Senhor, e devemos demonstrar isso na nossa vida, no dia a dia. Paulo faz uma pergunta importante no verso 7. Por que não sofreis antes o dano? Sem dúvida a questão não é que os cristãos devam perdoar os abusos cometidos uns contra os outros, ou que devem se submeter às injustiças que os outros cristãos cometem. A recomendação para a parte lesada sofrer as consequências pode indicar que Paulo estava se referindo a casos de menor importância, que não tinha grande impacto individual ou familiar. Do contrário, outros princípios bíblicos, como a responsabilidade familiar, teriam sido mencionados. Amém? Mas aí esse termo, o dano em todas as brigas, os coríntios faziam acusações levianas e até desonestas uns contra os outros. Irmãos, quando nós estamos na carne, misericórdia, está aí o Johnny Leal. Bem-vindo, Deus abençoe, um bom 2022, fica na paz. Paulo sugeriu que era melhor o indivíduo sofrer o dano causado por uma das pessoas desonestas do que desonrar seu testemunho cristão diante dos pagãos. O reino de Deus, nesse contexto, parece referir-se a um tempo futuro que Deus governará a terra com justiça. Oh glória,
Rosival Nascimento, um abraço. Deus abençoe você, querido Isabel, toda a família. Bem-vindos 2022. Olha o pastor abraçando vocês, amém? Porque o Senhor vai governar este mundo, queridos. Quando nós vemos a decadência da humanidade, não é? As nações, os sistemas, homens ímpios governando, querendo estabelecer as suas ideias e, de fato, julgando de maneira, vamos dizer assim, parcial. Mas vem aí um governo poderoso, que está aí, Beliane de Araújo, bem-vinda, paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Ele vai governar. Quem estiver no milênio, né? Porque nem todos os ímpios vão participar do milênio, né? A igreja toda estará com o Senhor governando no milênio, mas isso é outro assunto, né? Mas então está aí, ele vai governar. Aí você diz, mas não é o anticristo? Sim, o anticristo vem agora para satisfazer essas tendências, né, malignas, porque é isso mesmo que já está determinado, ele virá. E se você perceber todo esse sistema tecnológico, não é? Nós estamos vendo países aí esquerdistas, né, já exigindo até coisas que você olha e fica assustado. Eles querem dominar o deitar, o levantar, o comer, o beber, o vestir, enfim, é isso que o bicho vem fazendo e quer fazer. Mas nós estamos em Cristo, aleluia. Quem está em Cristo é nova criatura e deve viver os padrões que Deus estabelece na sua santa e bendita palavra. Amém? Deixa eu continuar. Não erreis, tragicamente os cristãos às vezes enganam-se ao pensar que Deus não requer que levem uma vida reta. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você está aqui representando o Deus Criador dos céus e da terra, viu, querido? Um dos princípios recorrentes da Escritura é afirmar que as coisas do mundo são incompatíveis com o reino de Deus. Então, o que são as coisas do mundo? Vamos lá, está em Gálatas 5:21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, nós estamos sendo preparados, estamos sendo, vamos dizer, irmãos, instruídos, e muito cuidado. Mas isso daí é demais. Deus conhece a minha fraqueza. Deus conhece as tuas fraquezas. Deus conhece as suas dificuldades. E para isso ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você. Nós vamos daqui a pouco tocar nesse assunto. Paulo enfatizou que os tipos de pessoas listados nestes versículos não hão de herdar ou não herdarão ou possuirão o reino de Deus. Irmãos, não é de qualquer maneira. Joabe, bem-vinda, Pai do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é de qualquer maneira. Mas a minha igreja disse que isso é exagero. Eu não quero saber da tua igreja, eu quero saber desta palavra. Aí eu vou te convidar a ser bereano. E os bereanos examinavam nas Escrituras para ver se as coisas que os apóstolos diziam estavam registradas. Seja bereano, examine. Não fala, mas aquele irmão é cheio de fogo. Tá bom que ele é cheio de fogo. Mas aquele tem um poder de palavra. Ele tem um poder de palavra. Mas você tem que pegar a Bíblia, abrir e dizer, Senhor, me ilumina aqui. É verdade isso? É assim que eu devo fazer? Tem misericórdia, porque eu tenho ouvido, assistido de ensinamentos aterrorizantes, contrário à palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Contudo, isso levanta a questão como alguém pode vir a ser salvo, uma vez que todos são pecadores. Paulo oferece uma resposta dupla. Vamos entender aqui. Por um lado, Deus se agrada em justificar o ímpio. É isso mesmo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá, Romanos 6, 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, querido, nova criatura é. Maria Santos, bem-vinda, paz do Senhor. Paulo tinha esperança. Olha, irmãos, todo pregador, todo que ministra a palavra de Deus, guarda, acalenta essa esperança no coração. Paulo tinha esperança de que a maioria dos membros da igreja visível de Corinto fosse de cristãos verdadeiros, que haviam sido justificados em nome de Cristo, e que a imoralidade deles, nesse momento, era uma anomalia que podia e devia ser corrigido. A persistência no erro seria uma evidência e não uma prova de fato de que a fé que eles professavam era falsa. Não adianta você dizer que é crente. Não adianta, mas eu sou membro de uma grande igreja, amém. Deus abençoa a tua igreja. Mas cada um de nós dará conta pessoalmente a Deus. Não adianta você estar num grande ministério muito abençoado, mas você não ter uma vida abençoada. Porque se você não é um cumpridor da palavra, apenas um admirador, você não vai entrar lá não, querido. Porque lá só entrarão aquele que nasceu da água e do Espírito. Amém? Vamos lá, a perseverança e a preservação dos santos. Lá em Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A vida do crente está lá em Provérbios 4:18. Como é que está escrito lá? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O crente tem que progredir na santificação, na sua vida com Deus, e não regredir. Esses crentes que um dia está no alto dando glória, fala a língua, pula, no outro dia está arriado. Por quê? Porque ele tem uma vida de aparência. Porque aquilo que Jesus disse lá, aqueles que ouvem e pratica, firmar, a casa dele está na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é o chamado de insensato. Qualquer vento derruba a sua firmeza. Amém? Paulo vai citar os que não entrarão no reino dos céus, nem mesmo podem entrar, e a lista é grande: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, no grego homossexuais, passivos ou ativos, respectivamente, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Ele fala assim, desse modo e jeito, foram alguns deles, porque muitos dos que estavam membrados na igreja vinham dessa vida de devassidão. Mas ele fala assim, desse modo e jeito, foram alguns deles, mas agora não são mais, pois foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Deus faz essa metamorfose na vida do homem, porque você andava de acordo com a vontade do príncipe deste mundo, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, de 1-3, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, no qual noutros tempos andaste. Agora é completa. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Nós éramos filhos da ira, mas encontramos com Jesus e agora temos que ser uma nova criatura. Neste versículo, Paulo usou 3 termos para descrever a conversão dos coríntios. O tempo de todos os verbos indica uma ação no passado. Era que está completa. Lavados significa espiritualmente purificados por Deus. Santificados significa separados, aleluia, como povo de Deus. Justificados significa declarados justos por Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Ali ele derramou sua vida, pagou o preço para nos lavar dos nossos pecados. Paulo fala sobre a santificação lá em Tito 3, 2 e 3, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Homem velho, né? Eu vou lembrar do hino que a nossa querida Márcia
cantava e canta ainda, né? Aqui na eternidade lá é glória com Deus, né? Quem eu era já não faz sentido, quem eu fui não desejo ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar para mim é sofrer. Nova criatura, joga fora isso. E por que tudo isso, queridos? Porque os nossos corpos são membros de Cristo. Olha que coisa linda, não é? A imoralidade sexual, do verso 12 ao 20, Paulo deixou de lado a discussão sobre a relação dos coríntios com os tribunais de justiça e passou a falar da integridade pessoal no corpo e no espírito. O apóstolo lidou com a questão da liberdade cristã ao tratar de 3 lemas dos coríntios que refletiam as atitudes deles para com os pecados sexuais. No processo, ele apresentou um conceito muito elevado sobre o corpo humano como algo criado por Deus Pai, resgatado por um alto preço e redimido para o serviço de Cristo, um Filho, e transformado em templo de Deus, por meio do Espírito que nele habita. Assim o Deus Trino está envolvido naquilo que fazemos com o nosso corpo. Glória a Deus! Você está em Cristo. Cláudia, querida, um abraço para você, para o Manuel, que Deus abençoe a nossa Carolina, né? Um bom 2022, receba o abraço do tio. Estamos juntos, orando sempre por você. Queridos, nós estamos vivendo dias de Sodoma no nosso século, mas Paulo aqui, assim, não é? O que Paulo queria? Que ele se desligasse do mundo. A cidade do Corinto era bastante conhecida pela sua prostituição religiosa, e Paulo trata do problema da imoralidade sexual de modo abrangente e direto, ao dizer que todas as coisas lhe eram lícitas, mas nem todas convinham. Paulo parece estar citando palavras de outras pessoas, provavelmente um provérbio popular que os moradores de Corinto utilizavam para justificar seu comportamento imoral. Sua resposta sugere que, ainda que houvesse alguma verdade nesse provérbio, os coríntios haviam distorcido o significado dele. Na verdade, os argumentos de Paulo refutam o propósito para o qual esse ditado era utilizado em Corinto. Ao invés de permitir fazer qualquer coisa com o corpo, Paulo enfatiza o propósito nobre para o qual Deus o criou. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em você. Michele Silva Soares, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, 2022 abençoado. Paulo chega a dizer, gente, todas as coisas me são lícitas. Era um lema que os coríntios haviam forjado para justificar sua conduta imoral. Paulo fez com que eles se lembrassem de que o fato de estarem livres das leis cerimoniais de Moisés não lhes dava licença para pecar ou se entregar ao próprio egoísmo. Isso só iria escravizá-los no pecado do qual Jesus os havia libertado. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, você não é obrigado a satisfazer os desejos desse corpo, o nosso corpo, a nossa carne. Não esqueça do que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8. A pendência para a carne é morte, mas a tendência para o Espírito de Deus é vida. Então você precisa de estar buscando o que é do alto, do Senhor, para você ser abençoado. Do Senhor é que vem a tua vitória. Amém? Dominar por nenhuma. O único poder que nos deveria controlar e deve e nos dominar é o Espírito Santo de Deus. A iniquidade nunca deveria dominar a nossa vida, porque o Espírito nos capacita para lutar contra a tentação. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5,16, né? O Espírito luta contra a carne, que é o Espírito Santo, a carne contra o Espírito, para que não fazeis o que quereis. A nossa carne quer isso. Raquel Ribeiro de Moura, a paz do Senhor, bem-vinda e um 2022 abençoado, querida. A nossa carne deseja, irmão. Deseja que está um velho de 75 anos, viúvo,
Como é que é? Eu vou me entregar aos desejos da carne, eu vou ficar assistindo pornografia, para quê? Para inchar essa carne? Não! O que eu quero fazer é santificar minha vida, para ser um instrumento nas mãos do Senhor para te abençoar. É isso que eu tenho pedido ao meu Deus todos os dias. Mas se você não vigiar, quando você liga a televisão, quando você liga a internet, vem aqueles pratos. O que é que você tem que fazer? Em nome de Jesus, quando o pensamento te assediar, não é? Lembra-se do que está escrito em Hebreus 4:15 de Hebreus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que em tudo foi tentado, mas não pecou. Aí você vai para Hebreus 2:18. O que está escrito lá? E naquilo que ele foi tentado, pode socorrer os que são tentados. Queridos, há muitas ofertas. Aqui Paulo diz, os manjares são para o ventre, olha só. E o ventre para os manjares era outra expressão que os coríntios usavam para justificar seu estilo de vida dominado pelo pecado. Alimento é gratificante e essencial para a vida. Quando os coríntios ficavam com fome, eles comiam. Seguindo a mesma lógica, todas as vezes que desejavam ter relações sexuais, eles se entregavam aos desejos. Hoje nós vemos casais aí que não respeitam a criação de Deus. Meu Pai, misericórdia, a relação sexual tem que ser tão santa como é a tua vida. Mas pastor, isso é carnal, mas é abençoada por Deus, desde que esteja dentro da moldura do casamento. O homem casou com uma mulher e um viverá para o outro. Um não tem poder sobre o seu corpo, quem tem o outro. Queridos, esses detalhes estão nas Escrituras. A mim no capítulo 7 de 1 Coríntios, porque fizeram muitas perguntas a Paulo também sobre casamento, e possivelmente eu vou tratar disso na próxima aula, mas eu já estou te falando, os coríntios, eles não tinham nenhum cuidado, nenhum zelo, eles se prostituíam mesmo, né? Na opinião deles, nenhuma atividade física deveria afetar a vida espiritual de uma pessoa, assim como comer alimento não afetava a espiritualidade de ninguém. O raciocínio dos coríntios tinha duas falhas. Primeiro, o estômago e o processo digestivo, de certo modo, não passam de coisas terrenas e de nada serve na eternidade. Mas o corpo, por meio do poder da ressurreição de Cristo, é eterno. Você, não, pastor, mas o meu corpo... Não, mas ele vai ressuscitar. Você sobe em espírito para a presença de Deus, vai viver com ele. Mas na hora da ressurreição, ele volta para tomar o corpo e aí vai ressuscitar com um corpo igual dele. Por isso que ele é as primícias dos que dormem. E aí é no sentido de estar assim. Mas ele já está com um corpo que eu e você possuiremos na ressurreição. Então toma cuidado do seu corpo. Lá em 5:10 de 2 Coríntios lá, que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para prestar contas de tudo que fizemos através do corpo. Você vai ser julgado pelo que o teu corpo está fazendo. Não deixe o teu corpo te levar a fazer tudo o que ele quer, mas domine ele, porque o Espírito Santo foi dado para te dar forças. Amém? Mas o corpo, por meio do poder da ressurreição de Cristo, é eterno. Ele foi santificado por Deus para render glória. Embora a finalidade do estômago seja digerir o alimento, não é o objetivo do corpo envolver-se com imoralidade. Tira da tua frente, é o que o salmista diz. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Tem crente que na sua relação do seu leito, eles maculam o leito. Olha o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 13:4, não é? Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Queridos, a Bíblia está na nossa mão, são as instruções para termos uma vida no padrão que Deus quer. Além disso, segundo o seu próprio intento, Deus pôs restrições ao ato de comer e à atividade sexual. Comer a ponto de se tornar gula e ter relações sexuais levianas fora do casamento são atos que violam o intento do Senhor e, portanto, são pecados. A vida dos cristãos sofre uma mudança muito grande quando eles estão unidos a Cristo. Aleluia! Você está unido a Cristo, Cristo está na tua vida, então você vai ser um vencedor. Amém, querido? Louvado é o nome do Senhor. A união afeta tanto o cristão como Cristo.
Quando o cristão se envolve com a imoralidade, ele está arrastando a união com o Salvador para o relacionamento ilícito. Ao citar serão dois numa só carne, fazendo menção ao texto de 2:24 de Gênesis, Paulo ilustrou a seriedade do pecado sexual. Ele faz uma comparação excelente ao dizer que os alimentos foram feitos para o estômago e estes para os alimentos. Da mesma forma, o nosso corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glória a Deus. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho. Ele usa essa palavra: para ti nos fizestes, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. No caso específico do alimento e do estômago, ambos serão destruídos depois. Pelo seu grande poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Como indica os versos 15 a 17, Paulo lembra os coríntios de que a salvação em Cristo inclui a ressurreição do corpo. Cuidado com o teu corpo, ele é do Senhor, ele é templo do Senhor. Muito cuidado. Esse fato que ocorrerá no retorno de Cristo tem implicações para a nossa vida hoje. Muitos coríntios tinham uma visão errônea do corpo físico por causa da influência dos filósofos gregos. Devido a uma teologia deficiente de alguns, considerava as relações sexuais como algo, vamos dizer assim, intrinsecamente pecaminoso, pois envolvia as paixões físicas. No entanto, o problema aqui parece ser exatamente o oposto. Alguns coríntios encaravam a promiscuidade sexual algo bem aceitável, pois pensavam que a participação do corpo, por nada ter valor intrínseco, não acarretava consequências para a vida espiritual, mas acarreta, porque tudo que você corpo faz, você glorifica a Deus com este corpo, né? Paulo esclarece dizendo que nossos corpos são membros de Cristo, aleluia! A doutrina da união do cristão com Cristo é um dos ensinamentos principais do apóstolo Paulo. Esse versículo indica que essa união se estende até mesmo ao corpo físico do cristão. Está lá em Romanos 12, o que é que diz lá? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí esse corpo tem que chegar puro diante de Deus. Amém? Que ele descomprometido com este mundo, cheio de pratos, cheio de ofertas. Muito cuidado com o que você assiste. Tem muitas pessoas que não vão à igreja durante a semana porque não pode perder a novela. E a novela não está te dando nada para a sua eternidade. Está enchendo o mundo de coisas que separam a criatura do Criador. Amém, querido? Portanto, os coríntios estavam enganados ao pensar que a união com uma prostituta era algo sem importância por envolver apenas o corpo físico. Repare que quem se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. E o que se une ao Senhor em espírito é um corpo com Ele. Aleluia e glória a Deus. O contraste em questão não é que a união com Cristo é espiritual, enquanto a união com a prostituta é física. Paulo já havia salientado no verso 15 que a união com Cristo também se aplica ao corpo, como desenvolve mais adiante do 18 ao 20. Todos os cristãos estão unidos de corpo e espírito a Cristo por meio do Espírito Santo. E essa união impede que o cristão ofereça seu corpo à prostituição, viu? Caso a condenação dessa prática se refira especificamente às pessoas que se prostituem no templo da deusa Afrodita, que existia um templo lá onde os cultos eram exatamente relações sexuais. Imagine, irmão, tornaria ainda mais evidente as implicações religiosas da imoralidade dos coríntios. Imagine eles irem, misericórdia, irmão, muito cuidado. A sua vida deve ser consagrada ao Senhor. É o que diz Pedro: sede santo em toda a vossa maneira de viver. O conselho básico que estava para a hora era para fugir da imoralidade sexual, e serve para nós hoje. Muito cuidado com o que você está colocando diante dos teus olhos. Olha o que disse o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Muito cuidado. Paulo então comenta que qualquer outro pecado é fora do corpo,
mas o pecado sexual é feito contra o próprio corpo. O significado dessa passagem, pecado fora do corpo, tem sido questionado. Sem dúvida, há muitos outros pecados que afetam o corpo do cristão. Embora alguns desses pecados sejam mais repulsivos do que os outros, o cristão não deve pensar que um irmão que tenha caído nessa área está fora do alcance do perdão. Não, queridos, porque o perdão de Deus é muito forte. A única coisa que aconteceu é o que diz a palavra, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Todavia, o ensino de Paulo deixa claro que a união física imoral traz consequências específicas, porque corrompe o templo do corpo. Logo, esse pecado corrompe a identidade cristã de quem foi unido a Cristo por meio do Espírito Santo. É interessante observar que a proibição nesse versículo, fugir da impureza, é expressa na mesma linguagem que o mandamento contra a idolatria. Aqui, no verso 19, já estamos caminhando para o encerramento, Paulo faz uma revelação interessante. Nosso corpo, aleluia, é santuário do Espírito Santo. Meu Deus, já passei. Paulo caracteriza o conceito da igreja como novo templo onde Deus habita. Embora o cristão precise compreender o caráter pessoal do relacionamento com o Espírito Santo que habita nele, também é preciso lembrar que a ênfase da Escritura, como um todo, está na identidade corporativa do povo de Deus como templo santo e espiritual. Amém, queridos? Nós agora já vamos caminhar para o final, mas eu não vou deixar de passar para vocês tudo o que preparei. Assim, já não sois estrangeiros, está lá em Efésios 2, 19 a 22, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, olha o que nós somos, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está morando dentro de você, querido? Muito bem. 1 de Pedro 2, 4 a 5 diz: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Amém, queridos? Deixa eu fazer agora a conclusão. Ai, Jesus maravilhoso! Todo cristão também deveria cuidar com diligência do seu corpo, o templo do Espírito Santo, para honrar o Senhor na igreja. Vamos encerrar. Comprados por bom preço se refere a alguém que está comprado, um escravo em um leilão. Com sua morte, Jesus Cristo pagou o preço, aleluia, para nos resgatar da escravidão do pecado. Embora seja verdade que essa obra se aplique a todas as pessoas, mesmo aquelas que negam o Senhor, isso tem um significado muito singular e especial para o cristão. Amém, querido? Deixa eu terminar. Paulo conclui com o imperativo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, use o seu corpo para que outras pessoas possam ver que você pertence a Deus. Se uma mulher te convidar para um adultério, dizer assim: o meu corpo primeiro pertence a Deus, depois a minha esposa. É isso que a palavra diz, né? O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é o marido. Pense nisso, guarde isso e saiba que é isso mesmo, né? Imite José do Egito, não é? Um menino formoso, um menino sozinho, não é? Estava ali na casa de Potifar e a mulher dele não aguentou com a beleza, com a sabedoria e disse: deita-se comigo. E o que é que ele disse para ela? O que ele disse para ela assim: eu não pecaria contra o meu Deus, nem contra a confiança do meu Senhor. Pagou um preço, pague o preço, mas se guarde para o teu Deus. Amém, querido?
Deus nos abençoe. Foi a primeira aula, me estendi um pouco, mas eu não podia deixar de entregar tudo que estava no meu coração. Amém, queridos? Agora vamos chamar o nosso hino para nosso encerramento. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado para você que ficou comigo esse tempo todo aí. Amém? Mas eu não podia deixar de entregar essa palavra que está no meu coração, né? E agora nós vamos cantar o hino do encerramento, 137, do cantor cristão. Vamos louvar? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, irmãos? Hoje eu já avancei muito, então eu vou parar a segunda parte e já quero agradecer a Deus pela tua presença, quero orar por você, foi a primeira escola, quero lembrar vocês que hoje às 18 horas eu estarei, com o nosso culto público na sede, amém? Você está convidado a assistir, mas ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não perca não, amém? Louvado é o Senhor. Eu vou orar agora pelos aniversariantes e por você, amém, querido? Olha, um domingo abençoado, é o primeiro domingo do ano, vamos refletir em tudo que Deus nos deu nessa escola, como é que está a sua vida? Ah, mas o pastor não sabe, ninguém sabe, nem a minha mulher não sabe. Mas não adianta você esconder dos homens, porque você não vai tratar com os homens na eternidade, você vai tratar com o teu Deus. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, para prestar contas de tudo que fizemos através do corpo. É a Ele que você vai prestar conta e ninguém vai fugir. O ímpio não vai estar nesse tribunal de Cristo, porque é lá o lugar dos salvos, mas vai estar no grande trono branco, onde ele vai ser julgado e condenado. Amém, queridos? Se eu começar a falar, não paro. Mas Deus é bom. Um excelente domingo para você. Oremos, Pai. Obrigado por esta manhã, por essa escola e por tudo que nos destes nesta manhã. Abençoa teus filhos grandemente, Pai. Entrego nas tuas mãos. Aos nossos aniversariantes também abençoa, Pai. Eu entrego ele nas tuas mãos com aquele versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Dá que todos que fizeram aniversário nesta semana tenham esta visão, tenham esta preocupação de te pedir, ó Senhor, o ensinamento, ó Deus, e abençoe todos também que estão comigo nesta escola e aqueles que vão assistir depois. Trago todos em tuas mãos. É o primeiro domingo, Pai, e que assim seja todos os domingos na tua presença. Eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, com todo o povo de Deus na terra. Amém e amém. E um bom ano novo 2022 seja um ano de muita alegria, mas também de muito trabalho para o nosso Deus. Amém e amém.